Bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, aqui do Global Fórum em Brasília, Fronteiras da Saúde. E agora quem vai conversar comigo é uma pessoa muito moderna, tecnológica, que está começando a explorar algumas coisas que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas não entende muito bem do assunto. Quem está aqui comigo é a doutora Gisele Coelho, que ela é neurocirurgiã pediátrica, o que já é neurocirurgiã já é muito difícil, pediátrica ainda mais. E ela trouxe uma questão que é o metaverso, que você provavelmente já ouviu falar. E eu fiquei conversando antes desse podcast para tentar entender um pouco, porque é muito complexo, né? Como a gente tem que avançar com a tecnologia e entender e mergulhar no assunto, né? Sim, o conceito é um pouco difícil ainda, porque mistura o game, mistura o virtual e mistura o realístico. Então, é a junção das duas coisas, é trazer o virtual, é trazer a imagem holográfica para o mundo real e interagir nesse contexto. É isso aí. E você acabou de participar de um painel que unia muito disso, que é a informação, a tecnologia com a saúde. E você estava até com a doutora Luana Araújo, o doutor Zacarias, deputado também. Mas, assim, são informações importantes para se pensar um passo à frente, num futuro. Aí eu queria que você contasse um pouco desse projeto que você acabou de mostrar ali no painel, e até em vídeo, de uma experiência que você fez de uma cirurgia, uma simulação de cirurgia com o metaverso. Isso. Essa experiência da simulação de cirurgia no metaverso veio de uma ideia em usar um bebê simulador que a gente já tinha desenvolvido, que foi o primeiro bebê simulador do mundo, e a gente ganhou até o prêmio nacional, nós desenvolvemos tudo aqui no Brasil. Então, a gente tinha o paciente, né? Para uma prova de conceito, a gente precisa ter um simulador. Então, para não expor nenhum paciente, a gente tinha o bebê simulador. E nós criamos a cirurgia no metaverso, que significava o quê? Primeiro, no desenvolvimento do modelo, a partir de movimentos que eu faço da cirurgia, o avatar foi criado, a partir desses movimentos. E o avatar ensinou a cirurgia para mim. Então, era uma prova de conceito para mostrar que os avatares que vão ser capturados a partir de professores. Então, cada professor hoje pode ter o seu avatar e ele vai poder instruir as pessoas. Qual que é o futuro disso? O futuro disso tem uma implicação muito grande na saúde pública, na educação, né? Porque hoje a gente vai diminuir as distâncias regionais, a gente vai diminuir as distâncias econômicas. Então, a gente vai ser possível equalizar a educação. Vou poder ter o mesmo professor que alguém na Amazônia vai poder ter, né? Que alguém no Nordeste vai poder ter. Então, a gente começa a distribuir melhor essa educação, a gente democratiza o acesso. Nós vamos ter, o metaverso ele vai proporcionar a telementoria, ou seja, a mentoria à distância. Eu posso tirar dúvidas com renomados professores do Brasil ou do exterior. E esses professores podem estar em avatar, e eles podem fazer a simulação da técnica que ele já faz, proporcionando que todos tenham o mesmo acesso a essa técnica. Isso que você está falando também desse aprimoramento dos profissionais, a gente sabe que em muitos lugares tem uma deficiência de profissionais, às vezes, qualificados para um tipo de segmentação, né? Um tipo de área. E isso pode realmente ajudar. Mas uma coisa que a gente até falou antes aqui da nossa conversa que está sendo gravada agora é sobre o ser humano ser indispensável, mesmo tendo um avanço da tecnologia enorme, né? A gente sabe que toda essa questão de que foi falada e do que é trazido aqui de ideias, sem um ser humano ali por perto, então isso acaba melhorando a qualificação do profissional, certo? Com um lugar onde as pessoas possam ter um atendimento que muitas pessoas em setores privados têm e no público não tem. Então, você acha que para o setor público isso que é a grande vantagem? A grande vantagem para o setor público é essa, além de você treinar os profissionais. Porque os profissionais vão poder ser treinados sem estarem diante do paciente. Eles vão estar diante dos simuladores primeiro, eles vão estar capacitados e aí sim preparados para atender o paciente em qualquer lugar do Brasil, né? Então, é uma grande vantagem, sim, né, a gente trazer essa tecnologia para democratizar, sem dúvida. Você fez a simulação agora, tem uma previsão de quando você acha, acredita que isso vai estar na rua? Meses. Meses, não é nem anos, ou é tipo 48 meses, não, né? Não,
Não, meses. Eu Nossa, louca aqui para dar spoilers. E eu tentando tirar os spoilers para nós, né, gente? Meses, gente, poucos meses. Que legal isso, que avanço. E você acha, assim, o Global Forum é um evento que traz grandes ideias, mas precisa ser executado. Eu já percebi que você é uma mulher que nem discutiu aqui no Global Forum ideia, já está executando, né? O que você espera de um evento como esse, que tem essas inovações, pensamentos diferentes e debates, mas da porta para fora? A hora que acabar esse evento, o que todo mundo devia fazer com todas essas informações? Eu acho que um dos pontos importantíssimos do evento é essa conexão. Porque a conexão, aqui a gente conhece pessoas dos mais variados setores e a gente faz com que a informação chegue mais rápido. Então, a execução, ela está preparada a partir de hoje. Eu acho que as pessoas que a gente discutiu a inovação, a tecnologia, elas tiveram acesso, elas conseguiram entender, e são pessoas, muitas vezes, da tomada de decisão, que participam do legislativo, que vão estar nos próximos 4 anos, já saem daqui com um programa de execução. Então, um fórum como esse é de uma importância imensa, porque a gente diminui essa distância. Então, a informação chegou rápida, está sendo transmitida rápida, e o próximo passo é a execução, com certeza. Com certeza. Olha, eu agradeço demais sua presença aqui no Global Forum. Foi muito legal conhecer seu trabalho. Era uma expectativa grande ver seu painel. Não só minha, desde quando mais. E a gente vai fazer muita coisa juntos, hein, gente? Vamos. Porque é muito curioso. Tem algum lugar onde a gente pode saber mais informações sobre esse seu projeto? Então, tem no Instagram, né? Meu Instagram é doutora Gisele Coelho, Gisele com 2 L's e E. E tem também EduqueSim, que é Educar Simulando, que é uma startup que desenvolve essas soluções em saúde. Muito bem. Muito obrigada. E se você gostou desse vídeo, já sabe, divide aí com todo mundo, porque essa informação até com os adolescentes, que eles vão amar saber, né? Essa modernidade, esses games, que passa para um futuro de salvar vidas. Olha que bacana. Então, muito obrigada para todo mundo que assistiu. Procure outros vídeos dessa mesma série que a gente está fazendo de podcasts aqui do Lado a Lado Cast no Global Forum, e eu espero você no próximo. O Lado a Lado Cast agora recebe, diretamente aqui em Brasília, o Paulo Pontes, que ele é diretor de ultrassom na América Latina da Siemens. Bem-vindo ao Lado a Lado Cast. Obrigado, prazer. Saiu diretamente do palco, lá do painel, um painel muito importante. Como que foi para você participar desse painel no primeiro dia do Global Forum? Até porque a gente sabe que tudo que está sendo discutido tem um segundo passo depois daqui, que é botar a mão na massa. Né, fazer acontecer. O que para você vai levar hoje desse painel para frente, no seu trabalho, o que você quer incentivar para o futuro? Olha, eu estou de verdade muito impressionado, porque eu nunca tinha participado do evento antes, e obviamente como a gente tem aqui panelistas diferentes, né, de indústrias diferentes, de áreas de cuidados diferentes, de países diferentes, e aí comecei a ficar super impressionado quando eu estava conversando com o Edson antes do painel, que estava moderando o nosso painel agora recentemente, e com os diferentes panelistas falando basicamente no final do dia coisas muito parecidas, né, e conectadas. A gente tinha o Tribunal de Contas, a indústria, né, a gente tinha grandes referências internacionais aqui, o Edson como economista especialista na saúde, então é incrível como a gente está conectado, né, e como está falando que os desafios são basicamente os mesmos, né? Sem, obviamente, ter alinhado nada antes. Eu acho que o que a gente leva é justamente aquilo que eu vinha comentando ali em algumas das perguntas e respostas que eu dei a algumas perguntas, é como a gente encontra esse equilíbrio entre a esfera pública, né, e o mercado privado, o exemplo do projeto que eu estava falando ali, que é uma pequena parte do que pode ser feito, né, porque já que a gente sabe quais são as dores em detalhes, né, como a gente trabalha junto para conseguir, com os recursos que a gente tem, né, ajudar a ampliar o acesso. Acho que é essa a lição que eu levo daqui hoje. Show. E falando no projeto, conta pra gente o que é esse projeto inovador que está encurtando distâncias utilizando o 5G. Foi falado muito até nesse seu último painel, mas nos outros também falaram o termo assim, mas não chega até o lugar tal, mas não chega até o lugar tal. Ah, tem lugares que tudo bem, tem resoluções, mas em tal lugar não chegou. Então, assim, como que funciona esse projeto, essa novidade, essa transformação?
Então, na verdade, esse é um projeto muito bacana, projeto piloto, que começou agora recentemente. Conforme eu citei, a gente tem um consórcio, a gente tem agências como a BDI, né, a gente tem, por exemplo, o Banco Itaú e a NEC, a empresa de telecomunicação japonesa, a gente tem nós como Siemens e Alcinis fabricantes de equipamentos médicos, né, o Inova HC, que é o Instituto de Inovação do HC, para permitir e conseguir criar a possibilidade da gente comunicar e permitir essa comunicação utilizando a tecnologia 5G de equipamentos médicos e, obviamente, colocar médicos menos experientes ou outros operadores de uma ponta, ampliando o acesso, né? E conectando esses equipamentos à distância com os centros de referência, né? Então, a gente está nessa primeira etapa do projeto, conseguindo fazer com que essa conexão funcione, né? E aí, obviamente, uma das partes para que isso dê certo é que a infraestrutura lá na ponta esteja disponível e existem algumas alternativas para que isso aconteça. Usar fibra ótica até um determinado ponto e depois rede celular. Então, existem algumas possibilidades aí, mas estamos nessa primeira etapa de provar que funciona e já provamos, né? Já fizemos alguns pilotos e isso é muito bacana, né? Porque você permite, com a baixa latência da tecnologia 5G, que em tempo real, né, um usuário numa ponta peça uma segunda opinião para um médico experiente naquela área, numa outra ponta. Isso é muito importante porque quem executa o exame de ultrassom, às vezes você tem alguém especializado, um médico obstetra ou ginecologista, que não entende necessariamente de exames cardiovasculares, por exemplo, né? Então, essa segunda opinião ela é importante, independente do nível de especialista que tem numa ponta, para uma segunda opinião. Então, estamos nessa primeira etapa do projeto, né? O que você acha que pode impactar futuramente esse projeto? O que vocês acham que pode acontecer com o futuro da saúde no país? Na verdade, o que a gente precisa junto, como eu tinha citado antes, nessa parceria entre as esferas público e privada, a gente tem uma parte de programas de prevenção, né, associada a treinamento. A gente tem uma força, né, um número de médicos razoável, sempre vamos ter déficits, mas a gente tem determinadas áreas de cuidado que precisam de mais médicos do que outras, né? A gente tem, obviamente, por exemplo, uma telemedicina sendo regulamentada, mas a gente precisa que, obviamente, exista a educação e o treinamento para a comunidade médica, os programas de prevenção para a população. A tecnologia ela vem como um facilitador para isso, né? Mas é algo que vai além, começando pela prevenção, diagnóstico precoce, e a tecnologia consegue apoiar isso daí não só na questão de eficiência e produtividade e de utilizar os recursos que já existem, como também conseguir canalizar melhor os pacientes em determinadas regiões de acordo com as necessidades de cada região e cada tipo de área clínica. Isso daí vai facilitar a prevenção e diagnóstico de pessoas em áreas, por exemplo, bem afastadas, que foi como a gente falou, principalmente na saúde pública, certo? Claro, exatamente. Qual que vai ser o segundo passo? Se está tudo aprovado, a ideia já está feita, falou até no Global Forum, qual que é o segundo passo para isso? Bem, a gente tem, por exemplo, a parte de regulação, né? Então, por exemplo, o tempo que a gente leva para registrar, por exemplo, novos equipamentos, novas tecnologias, a inclusão de novos medicamentos, tecnologias, procedimentos no rol da ANS, por exemplo, né? Então, acho que essa é a segunda etapa, a partir do momento que a gente consiga fazer investigações onde determinadas regiões a gente tem maiores incidências de determinada doença, né? E conseguir descentralizar e mandar os pacientes para tratamento, conseguir incluir esses procedimentos e tratamentos no rol da ANS e acelerar também o processo regulatório, aumentar a produtividade com os recursos que a gente já tem, as coisas começam a entrar num outro momento. Qual você acha que vai ser o nome do painel com você em 2023, do Global Forum em 2023? Qual vai ser o nome do painel? Olha, que pergunta difícil, hein? Já para ficar registrado, para a gente chegar lá e já cobrar. Exatamente. Como aumentar a eficiência no setor público de saúde com apoio da iniciativa privada. É isso aí. Tão importante, né? Todos os aprendizados e referências, até muita gente falou aqui, das referências internacionais que já existem, né? Claro. E eu fiz uma brincadeira falando que nada se cria, tudo se copia. Tem esse termo... Sim. Que, na verdade, é tudo a base de referência que você vai evoluindo, né? Existe um gerúndio na área da saúde, que mesmo que isso
é legal que seja implementado, mas não pode parar por aí. Exato. E vocês fazem isso o tempo inteiro. Tem Sim. um pessoal que fica o tempo inteiro olhando para isso. A gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, né? E eu acho que é impressionante como a gente vê que aqui no Brasil a gente é, na verdade, um grande laboratório, né? Porque a gente continua buscando e sempre tentando aprender, exemplo do que a gente está vendo aqui no fórum, né? A gente trazendo os panelistas de outros países, mas sempre tem algo em que aqui a gente precisa investigar mais, né? E a gente acaba servindo de exemplo para outros países, né? Então, quando existe algo que funciona em determinado país, funciona na esfera privada, não tem na esfera pública. Quando tem na esfera pública, a gente tem uma amostragem muito menor ou tem uma incidência muito grande de determinado tipo de doença, que não é o caso aqui porque é muito espalhado. Então, a gente acaba sempre, obviamente, aproveitando, né, as experiências de fora, mas acaba tendo sempre que desenvolver alguma coisa e adaptando a nossa realidade aqui, que é realmente diferente. Com certeza é diferente. E eu acho que nesse evento, além de trazer essas pessoas e convidados incríveis, na própria plateia, né, gente, foi feito perguntas para vocês. E são perguntas que vêm carregadas de um pouco de uma experiência da realidade do que as pessoas da linha de frente vivem, ou pessoas que estão em outro setor que às vezes vêm. Olhar para isso, né? Hoje, por exemplo, como foi sua experiência de ouvir alguém que fala, olha, comigo funciona desse jeito, Exato. Na realidade, né? Na pele. Exato. Não, eu acho que é muito, muito importante porque a gente sempre descobre que tem muita coisa a ser feita, né? Muita coisa a ser feita e eu acho que foi muito, muito rico escutar, né? Essas perguntas que a gente escutou hoje ao longo de todo o dia, desde o início do evento, né? Não só no painel que eu estava agora, mas aproveitar as autoridades e agências que estão aqui, né? Exemplo de como a gente estava recentemente agora conversando, para justamente trazer esses exemplos, né? E ver como nós conseguimos juntos tentar tirar alguns entraves do meio do caminho, né? Porque realmente a gente tem uma realidade, a gente tem muito que agradecer e valorizar como Sistema Único de Saúde, mas ainda, obviamente, pela complexidade, por esses mais de 210 milhões de habitantes que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem também um número enorme de procedimentos e exames de uma demanda reprimida que veio oriunda da pandemia, a gente tem uma expectativa de vida aumentando absurdamente, ou seja, agora é o momento exato, né, da gente sentar para juntos tentar discutir como ter um futuro melhor, né, para nós aqui. Mas é realmente muito importante, muito rico essas pessoas trazerem as suas experiências em regiões remotas para a gente ver que ainda tem muito a ser feito, né? Muito. A ser feito. E nos bastidores, antes de começar esse podcast, eu falei para ele que seria só uma pergunta. Exatamente. Eu vou querer depois ter uma conversa séria, porque, na verdade, conversamos... Eu enganei ele. Não, mas foi muito bacana escutar e ver como a tecnologia está em todos os lugares, né? Tá, Siemens é uma empresa que está em vários lugares e a área da saúde é uma que investe. Exatamente. Dentro da área da saúde, na verdade, a gente tem um grande portfólio de equipamentos, desde a parte de exames de diagnóstico por imagem, passando por tomografia, ressonância, raio-x, mamografia, PET-CT, ultrassom, era pela qual eu sou responsável, passando por todos os exames in vitro de testes rápidos, esses testes que a gente vende em farmácia, né, que consegue como paciente encontrar em farmácia, passando por todos os exames in vitro, né, de automação laboratorial, esse que a gente vai fazer o check-up que o médico manda a gente fazer uma vez no ano, e a gente tem também a área de terapias avançadas com os equipamentos de hemodinâmica que apoiam, né, os procedimentos de colocação de stents, por exemplo, e agora também a área de oncologia, né, com os equipamentos de radioterapia e também de bracterapia, né, que apoiam o tratamento de combate ao câncer. Então, a gente acaba tendo soluções aí para desde o início do diagnóstico precoce, acompanhando o tratamento e o follow-up desse paciente, né? Tomara que o tratamento final a gente precise de cada vez menos recurso, que o preventivo seja o foco e que as pessoas entendam e tenham essa informação, certo? Exatamente, esse é o objetivo. É esse o objetivo. E esse podcast, se você quiser, tem outros lado a lado cast do mesmo dia, vai ter dos outros dias. Então, assim, pega isso, divulga, compartilha, porque isso também faz a diferença, né? Exatamente. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento. Obrigada e até o próximo.